Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou aumentar aqui a tela para vocês visualizarem melhor. Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas. Nós já vimos as questões aqui do 38º exame de ordem, só que eu vi que faltou uma questão desse exame para a gente analisar, que é a questão de número 25, que a gente analisou no bloco anterior, as demais questões de direito tributário. Eu até cometi um erro porque eu coloquei uma questão a mais de direito administrativo no vídeo anterior, e aí acabei me esquecendo de uma outra questão, que era a primeira de todas, de número 25, que era a questão da primeira fase da OAB, do 38º exame de ordem unificado. Essa prova que eu preguei é a prova da cor branca, né? Prova branca tipo 1, né? Nós temos 4 tipos de coloração, né? Nós temos a azul, a verde, a amarela, e essa é a branca, que eu peguei, que é a primeira que tinha ali no site, né, da FGV. Lá tem todas as provas disponíveis, primeira e segunda fase, e eu vi que eu esqueci de analisar com vocês a 25ª questão, que era a primeira questão da prova. Essa prova caiu nesse ano de 2023, a 38º, né, exame de ordem, e a primeira questão de tributário era de número 25, esqueci de analisar com vocês. Então vamos analisar uma outra questão que até caiu sobre imposto, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Pessoal, para quem está acompanhando aqui o canal, nós já analisamos todos os impostos, as regras matrizes de incidência. No bloco anterior, nós vimos que caiu questões de imposto de importação, IPVA, IPTU, e aí nós temos uma questão de IPI. Então, como eu falei para vocês, regra matriz de incidência tributária não somente cai na OAB, despenca na OAB. Então, vocês precisam analisar a regra matriz de incidência tributária de todos os tributos, de todos os impostos, e vocês têm que acessar aqui o canal para vocês verem cada uma delas. Eu especifiquei aqui no canal todos os impostos. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu ajudo vocês a encontrar os vídeos que precisam para estudar, tudo bem? Então, a última questão que eu precisava falar com vocês, que é justamente a primeira da prova, que eu esqueci de comentar, que é a questão de número 25. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar essa questão e entender a alternativa correta. Vamos lá. A sociedade empresária Aguardente 100% Limitada é fabricante de bebidas destiladas por meio de sua advogada Sofia, protocolou perante a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ainda dentro do prazo legal para o pagamento, consulta referente à necessidade de recolhimento de Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, acerca de operação específica por ela desempenhada. Escoado o prazo original para pagamento e ainda não decidida a consulta, à luz do CTN, do Código Tributário Nacional, assinale a alternativa correta. Temos 4 alternativas aqui. Primeiro, Aguardente 100% Limitada, que é o nome da nossa cliente, da empresa, poderá ser cobrado contra si juros de mora que caem mesmo na pendência da consulta tributária. Alternativa B, por ocasião de decisão final da consulta, o Fisco Federal poderá impor multa tributária caso a solução da consulta seja contrária aos interesses da Aguardente 100% Limitada, tá? Alternativa C, a obrigação tributária a ser cumprida por Aguardente 100% Limitada, que é o nome da empresa, por ter sido objeto de consulta, não poderá ser acrescida de juros de mora, nem poderá ser imposto multa tributária à empresa. Alternativa D, podem ser aplicados contra a Aguardente 100% Limitada, o nome da empresa, medidas de garantia previstas no CTN ou em lei tributária na pendência da consulta tributária. A alternativa correta para a questão de número 25 é a alternativa C de casa. A obrigação tributária a ser cumprida por Aguardente 100% Limitada, por ter sido objeto de consulta, não poderá ser acrescido de juros de mora, nem poderá ser imposto multa tributária à empresa. Então, pessoal, aqui nós temos um caso que a empresa entrou com um processo administrativo por meio da sua advogada, no caso a Sofia, perante a Secretaria da Receita, ainda dentro do prazo, uma consulta sobre o recolhimento. Ela perguntou, será que eu devo recolher ou não? Como eu vou saber? Vou consultar ao ente administrativo competente, no caso a Receita Federal, lembrando que o IPI é um imposto federal.
acerca da operação específica por ela desempenhada. Ela teve uma dúvida. Será que eu preciso arrecadar esse tributo ou não? Como saber? Eu mando uma consulta, que é um processo administrativo, para verificar com a Receita Federal se eu devo esse tributo ou não. Escoando o prazo original para pagamento e ainda não decidindo a consulta, então assim, a consulta ainda não foi decidida, mas já passou o prazo para pagamento. E aí, nesse caso, o que acontece? Se a consulta, por ter sido objeto de consulta, não, a obrigação ela ainda vai ter que pagar, mesmo que esteja em percurso, mesmo que o processo administrativo esteja ainda correndo no prazo, ela vai ter que pagar essa obrigação, ela não tem como deixar de pagar o tributo que ela deve, só que não será acrescido juros de mora, nem poderá ser imposto multa tributária. Por quê? Porque ainda está correndo o processo administrativo. A obrigação principal, que é a obrigação de pagar o tributo, ela existe. Então, a obrigação tributária a ser cumprida por aguardente, por ter sido objeto de consulta, ela tem que pagar, a não ser se a consulta no final decidir que não. Então, a obrigação ela ainda se mantém intacta, só que não vai ser acrescido juros nem multa. Por quê? Porque, pessoal, conforme ainda está ocorrendo o processo administrativo, processo de consulta, para verificar se a empresa deve ou não pagar o IPI sobre essa operação que ela especificou aqui, mesmo que tenha passado o prazo, como está correndo o processo administrativo, ele, vamos dizer assim, que ele suspende a multa e suspende os juros da mora. Então, ela não vai pagar a mais do que ela está supostamente devendo. Então, ela tem que esperar o final desse processo administrativo, o final do resultado dessa consulta, para a Secretaria da Receita ver se ela deve ou não. Se a Secretaria da Receita disser que ela não deve essa empresa, então ela vai deixar de pagar o tributo. Não tem problema, ela fica isenta de pagar o tributo. Agora, se a Receita Federal entender que essa operação específica empresária, essa operação empresarial que ela desenvolveu é passível de incidência de IPI, ela vai ter que pagar o valor devido, mas sem juros e sem multa, porque o contribuinte não pode ser prejudicado só porque ele está aguardando o resultado de um processo administrativo ou mesmo até judicial. Então, para garantir o princípio da segurança jurídica, o valor supostamente devido ainda se mantém, só que não se acrescenta nem juros e nem a multa à empresa, tudo bem? Pessoal, essa era a questão que eu estava devendo aqui para vocês. Tá? As demais questões que eu vi com vocês, como a questão 26, 27, 28, 29, nós já analisamos aqui no canal numa aula anterior. Só a 30, que eu peço que vocês desconsiderem, que eu coloquei na aula anterior, essa questão de direito administrativo. Mas as outras eram de direito tributário que estavam faltando, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção. Peço desculpas aí pelo transtorno, só faltou comentar a questão 25. E nós vamos ter essa dinâmica nas próximas aulas, comentar as outras questões que caíram na primeira fase da OAB, no exame de ordem unificado, que é sempre organizado pela FGV. E nós vamos ver como é que cai para tributário, na matéria de direito tributário, lembrando que são 5 questões de direito tributário, e ver como é que a banca cobra cada uma dessas questões, tá bom? Obrigado a todos pela atenção, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.